Vamos começar nossa revisão dando uma olhada aqui nas leis de Newton. Então vamos lembrar que a primeira lei de Newton é: se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Então essa é conhecida como a lei da inércia. Nós temos a segunda lei de Newton. A força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Em termos matemáticos, seria essa equação aqui, né? Então, a força resultante, F aqui é a força resultante, é o produto da massa pela aceleração. E por último, a terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação. A toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Vamos ver agora um pouco sobre a segunda lei de Newton, porque ela é a mais importante das leis e boa parte dos conceitos de mecânica são derivados a partir dela. Então vamos ver diferentes formas que a gente pode usar para expressar a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton a gente escreve dessa forma aqui. Força resultante é o produto de massa pela aceleração. E a aceleração vocês já devem ter visto anteriormente, que a aceleração ela eu vou colocar aqui um limite, quando o intervalo de tempo tende a zero, de variação de velocidade sobre variação de tempo. Nós podemos notar que essa expressão aqui é exatamente a mesma que vocês estão acostumadas no ensino médio. A aceleração, vetor aceleração, é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Só que agora eu estou considerando uma situação limite em que o ΔT tende a zero, quer dizer, eu vou estar encontrando a aceleração durante um intervalo de tempo muito curto. Essa aceleração recebe o nome de aceleração instantânea, mas a gente vai chamá-la somente de aceleração. E no outro caso, para intervalos de tempo grandes, ela é chamada de aceleração média. Então, a aceleração é esse limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, que vocês viram no curso de cálculo 1, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, aqui eu tenho uma forma de eu escrever a aceleração. E aí nós sabemos que a velocidade ela também pode ser escrita em termos de um limite. A velocidade é o limite com ΔT tendendo a zero da variação de posição por intervalo de tempo, onde R aqui é o chamado vetor posição. Isso aqui é a derivada da posição em relação ao tempo. Portanto, a aceleração ela é a derivada em relação ao tempo da velocidade, mas a velocidade já é uma derivada, que é dr dt. Portanto, a aceleração é a derivada segunda de r em relação ao tempo. Então, aqui nós temos duas formas diferentes de nós escrevermos a aceleração. A aceleração pode ser dv dt ou d2r dt2, onde r é a posição, né? E v aqui é a velocidade. Então, agora nós podemos escrever a segunda lei de Newton, F igual a ma, da primeira forma, já está lá em cima, deixa eu até colocar ela aqui, F igual a ma. Vocês podem encontrá-la escrita dessa forma. Ou então, vocês podem encontrar ela escrita como F igual a m, e a aceleração é dv dt. Ou, finalmente, dessa terceira forma, F igual a m
D2R, dt2. Existe mais uma forma de nós escrevermos a segunda lei de Newton. Essa outra forma é em termos do conceito conhecido como momento linear. Então, o momento linear ele é o produto da massa de uma partícula pela sua velocidade. Se eu derivar o momento linear, que também é conhecido no ensino médio, né, como quantidade de movimento, mas o nome técnico é momento linear. Então, se eu derivar o momento linear, eu vou estar derivando o produto da massa pela velocidade. Como a massa é constante, isso fica mdv dt. mdv dt é uma das expressões que eu tenho para... É a segunda expressão aqui para a segunda lei de Newton. mdv dt é a força resultante sobre a partícula. Então, isso aqui é força resultante. Portanto, eu tenho a terceira forma de escrever a segunda lei de... Aliás, a quarta forma de escrever a segunda lei de Newton. É que a força ela é a derivada do momento linear. Que, por sinal, é a forma como Newton escreveu originalmente a segunda lei. Ele não escreveu F igual a ma, mas ele escreveu F igual a dpdt. Não exatamente dessa forma, né? Porque ele não tinha... Newton teve que desenvolver o cálculo diferencial para conseguir escrever, né, conseguir desenvolver a sua física, e não havia anotação moderna para derivadas, mas basicamente ele escreveu que a força era igual à derivada do momento linear. Então, basicamente nós temos, né, nós temos essas quatro formas da segunda lei de Newton, e assim eu encerro esse primeiro vídeo. Eu vou gravar um outro vídeo curto daqui a pouco, e nesse outro vídeo eu vou mostrar algumas aplicações dessas leis.